minha adolescência foi marcado pela igreja, por participar da igreja e por ter um amor muito grande assim por Jesus e por Nossa Senhora. Quando eu estava na aula, no ensino médio, eu sempre tinha uma alternativa assim para rezar. Quando tinha intervalinho entre as aulas ou alguma coisa ou outra assim, entre um exercício e outro que o professor passava, eu gostava de rezar o terço. Quando eu estava na aula, no ensino médio, eu sempre tinha uma alternativa assim para rezar. E esse terço eu rezava no caderno. Então eu ia escrevendo cada Pai Nosso um P, cada Ave Maria um A. Então eu fazia bolinhas de papel, colocava em cima da carteira e traçava um risco na carteira. E cada Ave Maria que eu rezava, eu passava a bolinha do lado de lá do risco. Um amigo meu um dia me entregou um livro que chamava Glorioso Encontro. Nesse livro que eu li, eles sugerem que você também faça, que o leitor faça a sua lista. E na minha listinha eu coloquei alguém que amasse Jesus e Nossa Senhora, alguém que me acompanhasse nas missas todos os dias, como é de costume. Li esse livro e me identifiquei pra caramba. Falei, vou fazer minha listinha, colocar tudo aquilo que eu espero encontrar na pessoa que eu vou me casar, eu vou querer ter essa listinha como minha referência. Eu vim aqui para Lins, depois que eu defendi o doutorado, vim para cá, e aí eu participava das missas aqui todos os dias. Eu sempre via o José Alexandre, o professor José Alexandre, nos últimos bancos lá da Igreja Dom Bosco. E sempre que eu vinha à missa, aqui eu observava duas moças que ficavam um pouco mais na frente. Ele sempre sentava no final e eu sentava um pouco mais pro meio, assim. E era só isso que a gente fazia, não tinha nada assim de paquera, de troca de olhares, nada. Bom, então teve uma missa que marcou muito pra mim. Eu encontrei a Bia. Eu usava um tercinho, um anel de tercinho na mão. E ela colocou a mão no banco. Quando ela colocou a mão no banco, eu olhei e ela estava usando uma aliança exatamente igual àquela que eu tinha feito a oração na minha adolescência. Aí passou as férias, a gente se encontrou de novo na missa. A minha mãe estava comigo na missa. E a gente começou a conversar, eu com a mãe dela na praça, em frente à igreja. Fiquei até nervosa, porque os dois estavam no maior papo e eu lá boiando, né? E ela perguntou, mas você não tem namorada? Eu falei, não tenho. Ela colocou a mão no meu ombro e falou assim, eu vou rezar para Deus providenciar uma namorada e você conseguir uma namorada especial para você. Nessa hora, eu quase matei a minha mãe. A gente começou a conversar mais depois das missas, era mais que 5 minutos, né? Porque antes era só oi, tudo bem, como vai? E a gente foi descobrindo várias coisas assim, até que ele me chamou pra sair. E era numa segunda-feira, então não tinha nada aberto na cidade. E a gente passou em vários locais legais, assim, pra gente ter um primeiro encontro, né? Entre aspas. Mas estava tudo fechado. E aí a gente foi parar no Mamute, que é uma lanchonete simples, mas é uma lanchonete tradicional aqui da cidade. Aí saímos da lanchonete, eu voltei para o Salesiano para deixá-lo. Choramos, rimos, conversamos sobre um monte de coisa, até que meu celular toca. Era minha mãe. E aí, a hora que eu atendi o telefone, a minha mãe falou, onde você tá? Eu falei, ué mãe, tô aqui no Salesiano com o professor José Alexandre. Ela falou, menina, você não vai trabalhar, não? Eu falei, por quê? Aí eu olhei no relógio, era 6:30 da manhã. A gente passou a madrugada inteirinha conversando e rindo e chorando ao mesmo tempo. Tinha marcado se encontrar uma quarta-feira, dia 8 de março, e era o Dia Internacional da Mulher. E assim, como a gente tinha saído uma primeira vez, a gente estava animado, feliz, foi super gostoso, mas eu precisava demonstrar para ela que eu queria uma coisa diferente com ela. E aí ele me deu chocolate, a gente ficou conversando. Virou a meia-noite, era 9 de março. E de cara eu já falei o que o meu coração estava sentindo. Eu falei que eu a amava e que achava que realmente Nossa Senhora tinha escolhido ela como a mulher da minha vida. Aí ele me pediu em namoro e graças a Deus a gente tá aí. A gente foi várias vezes para Piracicaba, como a gente ia, né, conversar para ficar com meus pais. Cada vez que a gente ia, é engraçado porque minha mãe, ela esqueceu do filho e passou a pensar só na Bia. Então fazia aquela mesa de libanês, uma mesa farta. Quando a gente não ia para Piracicaba fazer companhia para os pais dele, a gente estava aqui em Lins fazendo companhia para minha mãe.
né? Então minha mãe fazia aquele chá, café da tarde para agradar o genro. Então sempre que a gente ia lá nos finais de semana, que a gente ficava com a minha mãe dava uma lata de cappuccino para ele levar para o salesiano e fazer cappuccino lá para ele. E numa dessas vezes que a gente foi para Piracicaba, e eu comentei com a Bia, eu falei assim, eu preciso te levar para um lugar que você vai gostar muito de conhecer. Eu falei assim, eu vou te levar no santuário Nossa Senhora Exaltadora de Nós. Chegando lá no santuário, é uma igreja perfeita, linda, maravilhosa. E a gente comungou, já estavam os dois chorando, em prantos ali, e a gente se ajoelhou, continuou rezando. Eu lembro que eu coloquei a mão sobre a Bia, rezei por ela, pôs a mão sobre mim, rezou. Terminou a missa, passou a propaganda do nosso livro, Glorioso Encontro. Aquilo pra gente, a gente perdeu o chão, parecia que a gente estava no céu. E aí a gente decidiu que realmente foi Jesus e Nossa Senhora que uniram a gente, que proporcionaram esse glorioso encontro pra gente, e a gente decidiu se casar. E aí, quando a gente foi buscar minha sogra e meu sogro no hotel, ao invés de ir pra casa da minha mãe, ele me levou pra nossa casa. Tinha um telão na varanda e tava passando um clipe. E comecei a assistir esse clipe. E no final, apareceu o depoimento do próprio José, né? E ele ainda falou assim, você já percebeu que eu não estou mais do seu lado? E aí eu fui entrando na casa, tinha pétalas de rosa no chão, tinha bexigas de coração no teto, com fotos, até que eu cheguei onde vai ser o nosso quarto. A hora que eu abri a porta, estava escrito com pétalas de rosa no chão, quer casar comigo? E ele estava lá, com as alianças, ajoelhadinho, esperando o meu sim. E aí a gente se beijou, a gente se abraçou e foi um momento muito especial. A Bia, pra mim hoje, ela é o meu chão, ela é o meu céu. Eu falo que é o escolhido. Não fui eu que escolhi, foi Jesus e Nossa Senhora que escolheram ele pra mim. Deus foi muito generoso comigo, porque ele me deu muito mais do que eu imaginava. Mesmo quando eu não mereça, ele me ama, ele cuida, ele protege. Eu acho que ele é tudo que eu sonhei, mais do que eu sonhei. E eu amo muito José. Se eu desenhasse, se eu escrevesse uma história e descrevesse para Deus como eu queria a mulher da minha vida, não seria tão perfeita como você é. Eu te amo muito.